A sombra sinistra que se apoderou de compadre Raimundo, a verdade aterrorizante revelada. Compadre Raimundo, um pai de família de 42 anos, caminhava pelas ruas escuras e mal iluminadas de sua comunidade, quando uma angústia inexplicável começou a invadir seu coração. Algo estava errado. Havia uma sombra, não uma sombra comum, mas uma presença que parecia segui-lo a cada passo. As luzes fracas dos postes piscavam, dando vida a uma atmosfera variada, quase como se a própria noite estivesse viva, prestes a engolir tudo ao seu redor. Nos últimos dias, a situação na comunidade havia se tornado insustentável. Os sussurros sobre desaparecimentos ecoavam nas esquinas, e olhares desconfiados o cercavam. O clima de desconfiança que antes unia os vizinhos agora os dividia. E, no meio de tudo isso, estava ele, compadre Raimundo, o homem que sempre ajudou todos, mas que agora era olhado com desdém, como se a sombra que o acompanhava tivesse transferido parte de seu temor para aqueles que ele sempre considerou amigos. Enquanto esperava o ônibus após uma longa jornada de trabalho, a sombra se manifestou mais intensamente. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e o asfalto sob seus pés parecia se contorcer como se quisesse reclamar a vida que lhe era retirada. Os rostos que passavam por ele desviavam o olhar, murmúrios viajavam pelo ar pesado. Ele está maldito, um homem sussurrou, e a frase ecoou como uma sentença de morte, deixando Raimundo em um estado de pânico. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ele decidiu procurar ajuda, mas ao chegar à delegacia, as portas estavam trancadas, e um agente ignorou seu pedido de socorro. A corrupção era uma sombra ainda mais poderosa, corroendo a saúde da comunidade e suas esperanças. O desespero apertava seu peito, e com cada dia que passava, as cartas anônimas ameaçadoras começaram a chegar, um verdadeiro pesadelo que garantiu que Raimundo não conseguisse dormir à noite. Desesperado, resolveu mergulhar nas tradições da comunidade, tentando encontrar respostas. As histórias que ouvia de velhos pareciam mais reais a cada nova revelação, descrições de uma entidade que se alimentava do medo e da desconfiança, sentindo-se mais palpável do que o próprio ar que respirava. A sombra crescia, sussurrava em seus ouvidos, e um desespero profundo assombrava sua mente. E se tudo isso fosse verdade? Na perseguição à verdade, as ruas pareciam se estreitar, como se a cidade inteira estivesse conspirando contra ele. Uma nova carta chegou aquela noite, desta vez com um aviso mais claro e pessoal. Você deve escolher, a sombra irá consumir você ou você consumirá a sombra. O coração de Raimundo disparou. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e a pergunta agora pairava no ar como um presságio. Qual seria seu próximo passo antes que tudo desmoronasse ao seu redor? Raimundo ficou paralisado ao ler a mensagem. A frase parecia dançar em seus olhos, ameaçando nublar sua mente. A sombra estava mais do que presente, ela estava se alimentando de seu medo, crescendo a cada instante. A ideia de escolher entre ser consumido ou consumir a própria sombra provocava uma agonia tão profunda que ele mal conseguia respirar. As ruas estavam desertas, e a escuridão parecia se espalhar como um veneno. Ele começou a caminhar, não conseguindo discernir se os passos que escutava eram seus ou se algo mais o seguia. O desespero se transformou em uma urgência desesperada. A sombra não era apenas um estigma social, era uma realidade que ameaçava sua existência. Ele precisava entender o que era e como poderia cortá-la de sua vida. Sem pensar duas vezes, Raimundo decidiu ir à casa de Dona Amélia, a velha que conhecia todos os segredos da comunidade. Dizem que ela era capaz de ver coisas que os outros não podiam. Com cada passo, seu coração batia mais forte, e a sensação de que algo o observava aumentava. O caminho para a casa dela estava mais sombrio do que nunca. Ao chegar, Raimundo bateu à porta, e Dona Amélia o recebeu com um olhar profundo, como se já soubesse o porquê de sua visita. Eu já esperei que você viesse, disse ela,
com uma voz rouca que parecia vir de um lugar muito antigo. A sombra não é só sua. Ela se alimenta dos medos da comunidade. Para todos que se afastaram de você, para todos que se tornaram canais desse medo. Você precisa resgatá-los, ou ela ficará mais forte e tomará conta de você completamente. Raimundo sentiu um frio na barriga. Já havia alimentado essa sombra com seu próprio temor e agora, como poderia fazer os outros acreditarem que eram vulneráveis a ela? A velha continuou, mas há uma maneira. Para cada medo que você enfrentar, você precisa libertar alguém da sua sombra. Você dará vida a uma luz dentro deles. Ele hesitou. E se eu não conseguir? E se isso só piorar a situação? Dona Amélia sorriu, mas não havia conforto em seu sorriso. Esse é o único caminho, meu filho. E quanto mais você hesitar, mais a escuridão irá se aproximar. Com a sensação de que algo estava prestes a acontecer, compadre Raimundo virou as costas e saiu, já planejando como poderia resgatar seus vizinhos do aterrorizante domínio dessa sombra. Na esquina, um aglomerado de pessoas se reunia, murmurando e apontando para a câmara de segurança. Os olhares desconfiados se voltaram para ele, como se ele fosse a causa de todos os seus problemas. Sentiu os rostos que antes eram amigos se tornarem máscaras de horror. E então, como um estalo, uma ideia perigosa se formou em sua mente. Talvez ele pudesse enfrentar a sombra. Mas quem seria o primeiro a ajudar? Em meio a essa dúvida, surgiu outra carta em seu bolso, vazia, mas essa deveria ter algum significado. Ele abriu, e em letras sangrentas, estava escrito apenas: a próxima escolha será fatal. Raimundo parou em seu caminho, sentindo que o chão sob ele ruiu. O desespero se intensificou, e ele sabia que o momento de agir se aproximava, mas até onde estava disposto a ir para salvar a si mesmo e a sua comunidade do abismo da escuridão? A resposta ecoava em sua mente, pulsando junto ao ritmo frenético de seu coração. O que ele faria agora que as sombras começaram a se mover e dançar em torno dele? Raimundo olhou para os lados, aflito. As sombras que dançavam começaram a crescer, como se pretendessem se alimentar da sua dúvida. Ele se sentiu invadido por um desejo avassalador de fugir, mas a voz de Dona Amélia ecoava em sua mente: quanto mais você hesitar, mais a escuridão irá se aproximar. Um frio na espinha o fez hesitar. Ele precisava de coragem, e, paradoxalmente, precisava enfrentar o que o aterrorizava. Seus olhos se fixaram na praça central, onde a luz da única lâmpada pública lutava contra as trevas. Era ali que seus vizinhos costumavam se reunir. Um lugar saturado de risadas e confidências, agora transformado em um território amaldiçoado. Com passos vacilantes, tomou a direção da praça. A cada passo, um eco de sussurros e risadas distantes ressoava em sua mente. Ele se lembrava de cada rosto, o da Dona Neves, que sempre contava histórias mirabolantes, o do seu Paulo, que amava debater política. Eles foram os primeiros a se afastar, afastando-se lentamente, como se puxados por uma força invisível. Ao chegar, viu um pequeno grupo se aglomerando. Olhares desconfiados cruzaram-no. A intimidade antes compartilhada agora era envolta em uma densa névoa de hostilidade. Ele se aproximou, mas suas palavras pareciam falhar na garganta. Os murmúrios aumentaram, transformando-se em uma cacofonia que ecoava suas inseguranças. Você não é bem-vindo aqui, Raimundo, uma voz cortou a escuridão. Era a voz de Cláudia, uma amiga de longa data. Estava lá quando a sombra chegou. Nós sabemos que você tem algo a ver com isso. A acusação fez seu coração acelerar, e as sombras ao seu redor pareciam se contorcer em alegria. Não. Não sou eu, é a sombra. Ela nos quer. Ele gritou, desesperado. Mas suas palavras mal penetraram a barreira de medo que envolvia os outros. Eles não compreendiam. Ele tinha que mostrar a verdade. Tinha que libertá-los. Estranhamente, os olhos de Raimundo caíram sobre a lâmpada na praça. O que era uma fonte de luz agora parecia uma armadilha, refletindo os medos coletivos na pequena comunidade. Ele respirou fundo e fez uma escolha. Cláudia, me escuta. Precisamos enfrentar isso juntos. Olhe ao seu redor. Olhe para os seus medos.
Ele apontou para um jovem que balançava as pernas, o rosto coberto de temor. Veja! A sombra não é só minha, ela está em todos nós. Mas as palavras falharam novamente. O olhar de todos se desviou, quase como se a própria sombra tivesse sugado sua atenção. A atmosfera ficou densa, e a tensão só aumentou. Um vento gélido passou, e a lâmpada começou a piscar. Com um grito desesperado, ele decidiu. Quem está comigo? Um silêncio mortal tomou conta. Um a um, eles olhavam uns para os outros, a dúvida pintada em seus rostos. O medo se tornava palpável, como uma névoa invisível os cercando e fazendo com que cada um se sentisse isolado. Então, uma risada sinistra foi ouvida, ecoando de onde ninguém estava. A sombra na lâmpada parecia se agitar, criando um símbolo de terror em uma madrugada já maldita. O grupo se encolheu, como se a própria escuridão estivesse se aproximando. Raimundo olhou para os rostos que antes eram conhecidos, agora transformados em expressões desconhecidas. Houve um movimento brusco entre eles, e foi então que ele viu uma figura sombria, destacando-se da noite. Era um reflexo de si mesmo, mas twisted, distorcido, com um sorriso macabro que prometia devorar tudo ao seu redor. O que era aquilo? Um aviso? Um eco da sua própria sombra? Ele sentiu uma onda de pânico, mas um pensamento se destacou: essa não era apenas sua luta. Uma ideia aterradora brotou. E se essa figura fosse uma parte dele, esperando para ser libertada, e agora? Para onde ele iria na escuridão crescente e o que ele teria que sacrificar para confrontar essa essência sombria que ameaçava não só a sua vida, mas a de todos? Com o coração acelerado, ele viu que a escolha se aproximava, a sombra sorrindo ao seu lado. Era hora de decidir se ele se deixaria consumir ou se lutaria e quem teria que enfrentar ao fazer isso. O ar estava pesado, como se a noite tentasse estrangular um último lampejo de esperança. A risada sinistra ainda reverberava na mente de Raimundo, fazendo-o sentir que a figura distorcida ao seu lado não era só um reflexo. Era um convite ao desespero, uma oferta de entrega à escuridão. Ele apertou os punhos, buscando força onde parecia não haver nenhuma ponta à praça, com suas sombras alongadas, se tornará um labirinto de medos e desconfianças. Ele observava os rostos de seus vizinhos, agora tão distantes. As feições de Cláudia e dos outros contornavam a escuridão, mas a luz da lâmpada vacilante parecia querer ocultá-los, como se todos fossem criaturas nascidas daquela noite maldita. Vocês não estão sozinhos! Raimundo gritou, sua voz embargada, mas carregada de emoção. A sombra não se alimenta de mim, ela se alimenta de nós. Juntos, conseguimos derrotá-la. Afirmava, mas a hesitação deles era como um veneno que se espalhava lentamente, paralisando o grupo. O vento gélido subitamente soprou, e a lâmpada começou a piscar com mais intensidade. Sombras dançavam sob sua luz fraca, como se executando um balé macabro, preparando o cenário para algo mais aterrador. Os murmúrios entre os vizinhos aumentavam, alguns trocavam olhares nervosos, enquanto outros pareciam estar à beira da loucura. Raimundo, o que você quer dizer com isso? Cláudia perguntou, sua voz trêmula. Ele poderia ver a luta interna no olhar dela, mas acima de tudo, havia medo. Medo da verdade que se escondia nas profundezas da alma de cada um. Então, algo mudou. A figura sombria ao lado de Raimundo piscou, e sua expressão distorcida se tornava cada vez mais nítida. Ele podia sentir a fusão entre ele e a sombra. Havia uma parte de si mesmo que estava sendo sugada, como se as suas inseguranças e arrependimentos se moldassem naquele ser que dançava ao seu lado. Você pode ser livre, só precisa aceitar. Era um sussurro que ressoava em sua mente, o mesmo eco que vinha das escuras profundezas de suas experiências passadas. Ouvindo aquele chamado, ele hesitou. O desejo de se livrar de seus medos o guiava, mas o que isso significaria? Ele teria que abrir mão de partes de si mesmo, aceitar a escuridão que sempre temeu. Vão ter que decidir, pensou, sem saber que cada palavra que proferia carregava o peso do destino de todos. E assim, o pavor se intensificou. As sombras começaram a manifestar-se como tentáculos, engolindo o espaço ao redor. As janelas das casas próximas se fecharam,
Os pássaros silenciaram, e o mundo parecia interromper sua marcha. Ele podia ouvir os sussurros se tornando gritos de desespero à sua volta. Raimundo! O que quer que você faça, estamos com você! Um dos vizinhos, Ricardo, se adiantou, mas sua bravura soava vazia no eco da noite. Silêncio. O tempo parecia ter parado. A figura sombria ao lado dele estendeu uma mão, oferecendo uma conexão que Raimundo nunca soubera que desejava. Ao mesmo tempo, sentia a pressão de seus vizinhos, buscando liderança, compreensão. Um choque de olhares, um momento em que tudo poderia mudar. E depois, um grito, cortando a tensão, um eco de terror. As sombras haviam se aglomerado em um corpo, uma massa de trevas pulsantes que ressoava com cada medo coletivo. É agora, pensou. A escolha estava ao alcance. Tudo o que precisava fazer era dar um passo à frente. Então, a lâmpada na praça finalmente apagou. A escuridão tomou conta, envelopando tudo em um manto de incerteza. O pânico se espalhou como um incêndio, e a única coisa que Raimundo conseguiu vislumbrar foram os olhos famintos da criatura sombria na escuridão, aguardando seu próximo movimento. Mas o que ele realmente estava disposto a enfrentar, e quem ele poderia perder na batalha. A escuridão era total. A praça, que antes pulsava com vozes e movimentos, agora era um vácuo opressivo. Raimundo sentia o coração disparado, o eco do seu medo reverberando na mente. O ar estava tão denso que ele podia quase tocá-lo, um manto de pânico cobrindo cada um de seus sentidos. Tentando enxergar, ele se forçou a dar um passo à frente. O chão sob os seus pés parecia se contorcer, como se a própria terra estivesse viva, torcendo-se debaixo do peso de todos os medos amalgamados. Tem que haver uma saída, pensou, mas a dúvida era uma lâmina fria que cortava sua esperança. Raimundo escutou uma respiração pesada ao seu lado. Aquela presença, uma sombra feita de todo o desespero coletivo, estava mais próxima. O que um dia foi um vizinho agora parecia uma ferida exposta, um eco de quem ele conhecia. A figura distorcida tinha os respectivos rostos de todos que estava com ele. Era como se cada insegurança deles tivesse se juntado para formar aquele ente bestial. Raimundo, você está aqui? A voz de Cláudia foi um sussurro mascarado pelo pânico, e seu tom leve era como um fio tênue na corda bamba da sobrevivência. Estou. Estamos juntos. Ele respondeu, mas a palavra juntos parecia falha, uma mentira percebida nas trevas. Poderia haver redenção em unidade? Os conceitos das sombras ocultavam uma verdade terrível. Os gritos cortaram a escuridão. Eram deles. Os vizinhos estavam sendo consumidos por seus próprios medos. As vozes se misturavam em um lamento coletivo, um canto fúnebre que arrepiava a pele de Raimundo. Ele sentiu que a sombra se alimentava do desespero, das memórias esquecidas de uma infância marcada por traições e rejeições. Precisamos lutar. Precisamos confrontar isso, gritou, sua voz se misturando ao grito da multidão, ainda ecoando com determinação. Mas a certeza fugia dele, como areia entre os dedos. E se a única maneira de acabarmos com isso for aceitá-la? Uma voz estridente, conhecida, emergiu da escuridão. Era a de Ricardo, seu tom cheio de mania de grandeza. A brincadeira, mesmo em face da perdição, pisoteava a esperança. Não podemos fazer isso. Sabemos o que ela é. É morte. Raimundo cortou o ar com a mão, o desespero despontando em seu interior. Mas era tarde demais. As sombras se aglomeraram, formando uma figura colossal, uma paródia grotesca do que eles eram anteriormente. Olhos em brasa irradiavam um ódio que parecia atravessar a noite, buscando as fraquezas de cada um. O que restava dos seus rostos se torcia em sorrisos malignos, bufando em risos que tornavam o ar ainda mais gélido. Vocês são meus, ecoou a criatura, e suas palavras se infiltraram na mente, repetindo os medos mais profundos. Raimundo viu a imagem de seu pai o abandonando, as lembranças de fracassos que o corroíam quando a luz do sol se punha. Um grito se formou em sua garganta, mas a sombra o envolveu com uma carícia. Junte-se a nós, a dor acaba, sussurrou a voz. Quando olharam ao redor, todos na praça enfrentavam e apoiavam a sombra, uma mistura de desespero e entrega coletiva.
As figuras que antes eram amigos agora dançavam em salmos de dor e alegria, experimentando um poder desconhecido. Raimundo hesitou. Ele não podia ceder, mas e se não houvesse outra saída? Desesperado, ele olhou para Cláudia, mas o que viu fez seu coração desabar. Ela estava à beira de se render, os olhos perdidos na escuridão que prometia alívio, como se a dor se dissolvesse na entrega àquele nítido chamado da sombra. E no instante em que aconteceu, a verdadeira questão se revelou. A sombra não era apenas um inimigo, mas também uma parte que eles haviam tentado ignorar. Ele percebeu que cada um carregava o fardo de sua própria escuridão e que a escolha não era apenas lutar ou se entregar, mas confrontar a verdade que habitava em cada um deles. Num instante de clareza, Raimundo gritou: "Não podemos deixar que isso nos defina. Nós somos mais do que nossos medos." E enquanto clamava, a escuridão começou a vibrar, uma resposta convulsiva ao seu desafio. Mas um novo estupor tomou conta da praça quando a sombra começou a se dividir, e figuras familiares surgiram no centro. Eram eles mesmos, distorcidos pela dor, promissoras de uma nova luta. O que isso significaria para eles? A escuridão se preparava para engolir todos em uma batalha interna. Raimundo respirou fundo, sentindo que a luta estava apenas começando. Mas o novo desafio era um reflexo da luta mais antecipada que teriam que enfrentar. O verdadeiro se revelaria. Ele se lembrava de como se sentirá na adolescência, ao olhar para o espelho, tentando descobrir quem realmente era. Era uma escolha fatídica, mas como ele lutaria para se manter? O que seria o preço da liberdade? A praça agora pulsava com uma energia mística e horripilante. A escuridão se contorcia como uma cobra, engolindo não só as pessoas, mas também suas esperanças. A imagem distorcida dos vizinhos se movia em um ritmo frenético, cada um projetando suas fraquezas para fora em uma dança macabra. Raimundo se sentia pequeno, esmagado pelo peso daquele terror coletivo. O eco das risadas malignas cintilava no ar, e a cada pulsar da sombra, ele escutava o sussurro de seus próprios medos: "Você não é suficiente. Você nunca será." Ele quase pôde ver a figura de seu pai, fossas vazias nos olhos, zombando de sua impotência. "Cláudia!" gritou, tentando alcançar a essência dela por trás daquela sombra sem forma. Mas a clareza da realidade se esfumava à medida que o riso distorcido aumentava, como um grito agonizante se dissolvendo na madrugada. Cláudia, ali na beira da rendição, tinha os olhos opacos, como se uma neblina de tristeza envelopasse sua alma. "Raimundo, por que você não se junta a nós? A dor é tão pesada." "A sombra oferece paz", murmurou, sua voz fissurada, quase perdida. Aqueles eram os lábios que ele amava, agora proferindo palavras que o dilaceravam. Não! Ele queria correr até ela, puxá-la de volta. Mas a sombra cresceu, sentindo sua hesitação. "Você precisa deixar a dor ir, meu querido", ecoou a voz de Cláudia, e Raimundo percebeu que não era apenas a sua amada ali, mas uma parte do que todos eram juntos. "Parem!" gritou em desespero. E em vez de atacar a sombra, ele olhou para dentro de si. Todos nós temos sombras. Temos traumas. Mas juntos, podemos enfrentar tudo isso. Nesse instante, a escuridão ao redor tremeu, suas paredes suprimindo-se, como se falhassem ao reter tanto desespero. Um brilho começou a brotar no centro da praça, primeiro tímido, e então como um incêndio se espalhando por uma floresta seca. Eram os pensamentos esperança que lutavam para emergir, pontuando a densa névoa. As figuras que dançavam à sua volta pararam subitamente, atravessadas por aquela luz incandescente. Os rostos distorcidos começaram a clarear, um por um, como se o próprio medo estivesse desmoronando. As risadas se tornaram gritos, mistura de desespero e desilusão. "Raimundo, o que você fez?" Ricardo, um dos amigos, agora com uma voz mais humana, mas ainda carregada de peso, perguntou, à medida que a sombra tentava se reerguer. "Eu não fiz nada além de abrir os olhos." Berrou Raimundo. Ele sentiu a força de sua afirmação ressoar dentro dele, uma chama quase extinta que voltava a arder. Os outros começaram a se unir, um por um, com resistência brotando de seus corações. "Sim. Podemos lutar!" gritaram diversos ecos em uníssono. Mas a sombra, percebendo a fraqueza,
Revidou com um rugido profundo que se expandia como um terremoto. A pressão sufocante subiu, fazendo todo mundo cambalear. Raimundo sentiu seu coração acelerar novamente. Vamos enfrentar isso! Mostre ao mundo as nossas verdades! E, nessa concatenação de coragem e fragilidade, a luz se intensificou. Os vizinhos, agora mais claros, uniram-se a ele, formando uma barreira resplandecente. Mais, como um farol que atrai monstros ao mar, a sombra retaliou, engolindo tudo ao seu redor em um ataque desenfreado. Vocês são fracos, rugiu a criatura. Sua luz não pode me queimar. É verdade. Mas sozinhos não somos nada. Juntos, somos tudo. A força de Raimundo cresceu, como um grito de guerra. E ali, no olho do furacão, ele sabia que essa batalha não era só física, era uma luta interna, um espelho da luta de cada um. O solo começou a tremer violentamente quando a sombra avançou, em busca de uma brecha na luz que se formava. Raimundo percebeu que cada um carregava uma parte da resposta, outra força, um sacrifício a ser feito. Lá no fundo, uma voz sibilante parecia ecoar: você terá que escolher, Raimundo, a liberdade ou a sombra. E então, enquanto olhava nos olhos de Cláudia, que começava a despertar, entendendo que sua luta era uma escolha entre esperança e desespero, a pergunta ressoou: o que você realmente está disposto a perder para se libertar? E enquanto aquela pergunta ecoava, a sombra se preparava para um ataque final, mais feroz do que tudo que eles haviam enfrentado até aquele momento. A corrida pela liberdade estava apenas começando. O chão tremia sob os pés de Raimundo e dos vizinhos, o hediondo rugido da sombra reverberava com força, como um trovão ansioso por devorar suas esperanças. Ele sentiu o calor da luz que o cercava, mas a escuridão não ia ceder facilmente. Como um predador faminto, a criatura se lançava contra eles, suas garras invisíveis estendiam-se, desejando fender aquele escudo resplandecente. Formem uma linha, gritou ele, a urgência em sua voz ecoando entre os murmúrios de desespero. Todos, mesmo aqueles que pareciam perdidos nas garras da sombra, começaram a se mover, começando a formar uma resistência. Os rostos antes distorcidos agora carregavam marcas de determinação, embora ainda tremessem levemente. A luz se intensificou a cada novo alicerce de coragem. A sombra vibrou, agitando-se como se estivesse sentindo a pressão, e então disparou. Um muro escuro avançou, como ondas de um mar tempestuoso. Raimundo estendeu as mãos, sentindo que o poder da luz pulsava em suas veias, impulsionado pelo apoio ao seu redor. Ele sabia que tinha que enfrentar a sombra, que não podia ceder ao medo novamente. Não permitam que ela os derrube. A voz de Raimundo ressoava firme e clara, como um farol em meio à tempestade. Quando a primeira onda da escuridão colidiu contra a barreira de luz, um grito coletivo subiu da multidão. As manifestações de dor e desespero ainda eram palpáveis, mas a determinação estava brotando como flores em solo árido. Um instante de hesitação. O brilho da luz parecendo vacilar. Cláudia, perdida em seus próprios medos, olhou para Raimundo com os olhos úmidos, enquanto a sombra tentava puxá-la para seu abismo. Raimundo, eu estou com medo. O que se eu não conseguir lutar? Sua pergunta era quase um sussurro sobre a tempestade. Você é mais forte do que pensa. Todos somos. Ele respondeu, o corpo quase transbordando de energia, mesmo em meio ao pânico. Cientificamente, talvez a esperança não fosse concreta, mas ela era um combustível poderoso ali e agora. E, em resposta ao seu chamado, a luz pulsou, mais brilhante do que nunca. Mas a sombra, sentindo que seus ataques não estavam funcionando, mudou de estratégia. Ela começou a sussurrar, suas palavras venenosas se infiltrando na mente de cada resistor. Vocês acham que são diferentes? Vocês não são melhores do que eu. Todos vocês têm segredos, traumas, fraquezas que não podem esconder. Os rostos ao redor dele começaram a vacilar novamente. Ele pôde ver o medo e a dúvida estampados em cada um deles. E se você falhar? E se todos enxergá-los como você é? Calados! Raimundo gritou, sua voz conseguindo romper as tentativas de infiltração daquela escuridão. Nós não somos nossos medos. Juntos, estamos enfrentando nossos demônios.
Ele sentiu seu coração pulsar em um ritmo acelerado, cada batida era uma promessa de que não estavam sozinhos. A sombra, enfurecida por essa resistência renovada, começou a formar um turbilhão. A energia aterradora subiu e desceu, como se o próprio céu estivesse prestes a desabar. O pânico cresceu em Raimundo, mas ele firmou os pés e respirou fundo. Vou enfrentar o meu passado, gritou, a determinação ecoando através do caos. Mas o chão sob seus pés começou a se abrir, fissuras se espalhando, revelando uma escuridão ainda mais profunda. Lamentos distantes pareciam invadir o momento e, em meio à gritaria, surgiram figuras espectrais surgindo das fendas. Fantasmas de um passado esquecido, rostos conhecidos que Raimundo não via há anos, familiares e amigos, seus olhos vazios fixados nele. Por que você não nos salvou? Sussurraram em conjunto, suas vozes sibilantes misturando-se com o vento. A visão era um golpe devastador, um recrudescente lembrete de suas falhas, cada uma como um grão de sal em uma ferida aberta. A escuridão estava dentro dele, não era apenas externa. A luz vacilou mais uma vez, e Raimundo percebeu que a luta não era só contra aquela sombra que ameaçava a praça, mas uma batalha contra as verdades que ele não queria encarar. Cláudia, ele começou, as palavras falhando na garganta. Então, uma explosão de dor e desespero. A sombra se lançou com tudo, invisível e voraz, como se saísse de uma caverna profunda e obstruída. Uma sombra que não se limitava a moldar uma forma, mas a se tornar tudo. E enquanto a luz se estreitava ao redor deles, a pergunta que ecoava agora era: o que você realmente está disposto a sacrificar para se libertar? A praça estava prestes a se tornar um campo de batalha de proporções inimagináveis, e até onde Raimundo poderia ir para alcançar a liberdade necessária? Raimundo sentiu a pressão da sombra sobre seus ombros, quase como se a própria pesadez do passado estivesse tentando esmagá-lo. A escuridão pulsava, ritmando seus medos mais profundos como um tambor aterrorizante. Ele olhou para Cláudia, que agora se contorcia sob o peso das visões que haviam surgido. A expressão de desamparo em seu rosto era um reflexo de seus próprios fantasmas, e aquilo cortou como uma facada. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que eles nos dominem, gritou Raimundo, mas sua voz tremia, impotente diante do amontoado de memórias dolorosas. O eco de rostos conhecidos ainda o assombrava, chorando por respostas, e os sussurros da sombra se tornaram canções de ninar macabras, prometendo paz em troca de rendição. Raimundo, eu não sei se consigo. Cláudia murmurou, a fragilidade em sua voz fazendo o coração dele afundar. O brilho na barreira de luz ao seu redor começou a vacilar, as fissuras revelando mais do abismo sem fim. A cada segundo que passava, a multidão fraquejava ainda mais, e a sensação de desespero se espalhava como uma praga. Acredite em você! Acredite em nós! Raimundo exclamou, sentindo sua própria esperança se desvanecer. Ele teve uma ideia arriscada. Com um ato de coragem, ele se afastou da linha e dirigiu-se para as fendas. Se eu enfrentar meus demônios, talvez possamos salvar todos. Ele gritou, mesmo quando as vozes ancestrais pareciam gritar contra ele. A sombra, percebendo sua ação, redirecionou seu foco. As garras invisíveis cortaram o ar com raiva, e os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores. Você não pode escapar. Aqui, você é apenas um fracasso. Raimundo cerrou os dentes. Momentos de dor de sua infância, traumas marcantes e escolhas questionadas começaram a pulsar em sua mente, bombardeando como um furacão de lembranças. As palavras ecoavam. Você não é suficiente. Você nunca foi. Ele sentiu como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. Desesperado, ele se lembrou de um momento importante, o dia em que decidiu ajudar um amigo que estava prestes a sucumbir às sombras da depressão. Vá em frente. Pegue a luz que existe dentro de você e a traga para fora. Ele gritou para si mesmo, as palavras ressoando como uma mantra. Novamente, ele se concentrou na luz que pulsava dentro dele, uma chama tremulante em meio à tempestade de trevas. Ele fechou os olhos e começou a recitar em voz alta os nomes dos amigos e entes queridos que não puderam permanecer, mas que ainda lhe davam força. E, não acreditando no que via, a luz começou a rebrilhar com uma intensidade arrebatadora.
Enquanto a sombra se agachava atrás de suas garras, a poeira das memórias começou a se dissipar. Ele sentiu uma onda de luz emanando de seu coração, pulando e dançando como se estivesse se libertando das correntes. Eu sou mais do que isso. Eu sou amor, eu sou alegria. À medida que as palavras saíam de sua boca, mais luz emanava e começava a consumir as sombras a seu redor. A escuridão começou a gritar, seus contornos se distorcendo e se retraindo como um animal ferido, mas a batalha estava longe de terminar. Os gritos de Cláudia e dos outros começaram a aumentar em sintonia, e a luz cresceu e se expandiu, ocupando cada canto da praça. Mas, nesse momento decisivo, uma nova sombra emergiu, mais profunda e mais ameaçadora que antes. Uma figura encapuzada, uma extensão da própria escuridão, olhou para Raimundo com olhos que brilhavam como brasas. Você realmente acha que pode se livrar de mim tão facilmente? A voz ecoou, um tom gelado que fez todo o cabelo do corpo de Raimundo se arrepiar. A sombra encapuzada começou a avançar, enquanto os murmúrios de seus passados reapareceram com força, empurrando Raimundo para um abismo que ele não poderia controlar. Ele havia convocado a luz, mas agora se via diante de um novo desafio, a verdadeira face de seu passado, e a pergunta que pairava no ar era: até onde você vai para derrotar seus maiores medos, quando eles estão mais vivos do que nunca? O ar ao redor de Raimundo parecia vibrar com uma energia opressiva, quase eletrificada pela presença da sombra encapuzada. A figura avançava lenta, mas firme, cada passo ecoando como um rugido na escuridão. Raimundo sentiu seu coração acelerar, um tambor frenético no peito, enquanto uma onda de lembranças confusas começava a inundá-lo. Você não consegue fugir do que está dentro de você. A voz da sombra soou novamente, mais intensa, como um sussurro contra seu ouvido. O medo pulsava em seu estômago, um nó apertado, enquanto os rostos familiares reapareciam em sua mente, cada um carregando um pedaço de culpa. Você se abandona. Sempre se abandona. A luz que você invoca é fraca, insuficiente para apagar minha existência. Raimundo sentiu um frio percorrer sua espinha. Fazia anos que tentava se livrar daquela culpa, mas parecia que a sombra havia se alimentado dela, crescendo em força e vence bem diante dele. Ele olhou de relance para Cláudia, que ainda estava lutando contra o peso das visões, seus olhos quase perdidos em um abismo particular. O que ele estava disposto a arriscar para salvá-la, e a todos ali? Lute. Não desista. Ele berrou para ela, mas a fé em suavidade começava a se dissipar a cada segundo. A luz que ele conjurara tinha diminuído, a chama tremia. Ele precisava se reerguer. A sombra se aproximou, estendendo uma mão esquelética, como se quisesse tocá-lo. Sinta o gosto do seu fracasso, Raimundo. Deixe-me mostrar como você falhou. Deixe-me revelar o que tem escondido por tanto tempo. Nesse instante, Raimundo se lembrou de um verão há muito passado, quando decidiu se calar em vez de lutar pelas verdades que os outros precisavam ouvir. Ele falhou em salvar um amigo que estava à beira de um colapso. A culpa surgiu como uma onda, invadindo seus sentidos. O passado consumia. Não! Isso não pode me dominar! Gritou, tentando apertar o punho e recuperar o controle. Mas a mão da figura encapuzada se aproximou ainda mais, e com um toque quase etéreo, começou a arrastar Raimundo para baixo, como se a terra e o ar ao seu redor quisessem devorá-lo. O que você esconde é muito mais forte do que qualquer luz que você possa acender. Ele se debateu, mas as memórias começaram a surgir em um turbilhão. Os gritos de sua infância, a dor da perda, os olhos vazios do amigo que não conseguiu salvar. Todos os sentimentos, toda a dor, apertando seu peito como uma serpente sufocante. Ele olhou novamente para Cláudia, seu desespero incentivando a lutar ainda mais. Não posso deixá-la! Ele gritou, como se suas palavras pudessem romper o encanto da sombra. Um lampejo de coragem floresceu dentro dele. Ele se lembrou do que a luz representava. Seus entes queridos, lembranças felizes, momentos de união, celebrando a vida, e não a morte. Eu sou mais do que minha dor! Ele exclamou, a voz vibrando com determinação. Com força renovada, ele fechou os olhos e deixou a luz dentro de si refulgir novamente, mais intensa, mais pura. A sombra hesitou, o brilho crescia,
e as fissuras na barreira de luz começaram a se fechar. Havia algo ali, uma centelha de esperança e amor que ameaçava queimar a escuridão. Mas a altura do confronto parecia longe de ser decidida. Com um último acesso de força, Raimundo lançou a luz contra a sombra, que se contorceu como uma criatura agoniada. A batalha está longe de acabar, Raimundo. Você pode ter uma vitória hoje, mas a guerra está apenas começando. A voz insidiosa reverberou ao seu redor, enquanto a sombra se dissipava em fumaça. Raimundo ficou parado, ofegante, ciente de que ainda não estava fora de perigo. Mas seu coração disparava em um misto de alívio e medo. Ele sabia que um novo desafio o aguardava, e a verdadeira batalha por sua alma começava ali. Mas como enfrentar algo assim? Quais segredos a sombra ainda guardava, e o que mais iria arrancar dele? A pergunta pairava no ar pesado e opressor, deixando um eco assustador que preenchia a praça enquanto a luz começava a se estabilizar. E numa dúvida, uma única certeza formou-se: era só o começo de sua luta. Raimundo respirou fundo, enquanto a luz finalmente estabilizava ao seu redor. Os vizinhos, agora conscientes do que estavam enfrentando, uniram-se em um só coração pulsante, irradiando energia e verdade. Ele os encarava, um a um, buscando nos olhos de cada um a faísca que começava a se acender. Nós não somos definidos por nossos medos ou sombras. Juntos, somos uma força! Exclamou, sentindo um calor se espalhar, queimando as últimas resquícios de desconfiança e medo. Cláudia, recuperando-se do abalo, olhou com determinação. Estamos com você, Raimundo! Disse ela, seu timbre agora firme, entrelaçando sua mão à de outros. Ao seu redor, murmúrios de encorajamento ecoaram. Cada um dos vizinhos estava começando a confrontar suas próprias verdades, percebendo que poderia haver vida além dos medos. A sombra encapuzada voltou, mas não mais como um domínio absoluto, era um eco do que Raimundo havia enfrentado. Uma sombra gerada dos medos coletivos, uma representação da dor que pairava sobre a comunidade, mas agora, eles tinham luz do camaradagem, da solidariedade. Quando a sombra se lançou, Raimundo levantou a mão. Basta! Gritou com toda a força que tinha. A luz dentro dele pulsava, e, movido pela energia compartilhada, ele a direcionou contra a sombra. Vocês são mais do que isso! Continuou, enfrentem a própria escuridão. E a luz explodiu como um sol nascendo numa manhã de inverno, e a escuridão começou a recuar. Um grito de dor reverberou da criatura sombria. A figura encapuzada gritou, você não pode simplesmente. Mas a luz era intensa demais. Lamentos e sombras corriam como fumaça sob a luz, que iluminava o espaço ao redor deles. Os vizinhos, agora mais próximos, começaram a se mover para frente, cada um levando consigo uma verdade pessoal, uma dor que desejavam libertar. Eu deixo ir meu medo de ser rejeitado! Gritou Ricardo. Eu deixo a dor do meu passado! Declarou Dona Neves. Eu aceito a culpa que me consumiu por tanto tempo! Disse o seu Paulo. Cada um parecia se fortalecer, tornando a luz mais brilhante, até que a escuridão finalmente hesitou. Pelo menos, isso foi o que parecia, até que sua forma se transformou em um pesadelo disforme, tentando resistir. Raimundo então lembrou-se das palavras de Dona Amélia, a sombra se alimenta do medo e da desconfiança. Agora, essa sombra se alimentava da solidão. Não somos sozinhos. Estamos juntos, e juntos somos invencíveis! Exclamou. A multidão respondeu em uníssono, celebrando como se cada palavra fosse um hino, elevando-se em um coro, e a luz aquecia vibrante até que irrompeu em um fulgor tão intenso que queimou a escuridão da sombra. A figura encapuzada começou a se desintegrar, como se estivesse sendo dissolvida em luz pura. Sem mim, vocês não são nada! Gritou, mas as vozes da comunidade se ergueram mais altos, cada vez mais destemidos. Nós somos tudo! Então, em uma explosão de luz, a criatura se desfez em 1000 fragmentos brilhantes que se espalharam pelo ar, retornando a cada um, como se estivessem levando consigo um sopro de esperança. Raimundo se sentiu livre. Agora, a comunidade não apenas reunida, mas transformada. A praça tornou a pulsar vida. As sombras que antes isolavam cada um eram agora apenas um lembrete do que foi.
As luzes dos postes reluziam como estrelas da madrugada. É hora de começarmos de novo, disse Raimundo, com lágrimas de alívio nos olhos. O respeito e a gratidão preenchiam o ar à sua volta. A sombra realmente poderia retornar, mas agora eles tinham uma nova escolha, uma nova força. Nos unimos e conseguimos, mas isso não termina aqui, certo? Vamos cuidar uns dos outros, construir um futuro livre de medo e desconfiança. Aplaudido por tanta justiça e união, Raimundo percebeu que, embora a escuridão possa voltar, estavam prontos para enfrentá-la juntos. E assim, o velho medo se dispersou, rompendo ao brilho da unidade, enquanto ao longe, a manhã surgia, pintando o céu com esperanças renovadas. Eles haviam enfrentado a escuridão, e ao fazê-lo, tinham encontrado suas luzes. Os medos não desapareceriam instantaneamente, mas agora todos sabiam que juntos, eles eram mais fortes do que qualquer sombra. Quem entende a força de uma comunidade não teme as trevas. Naquele momento, haviam se tornado uma verdadeira família. Agora, não hesite. É indispensável que você inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final extraordinário. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não perca essa oportunidade!